Elasticsearch, Logstash e Kibana. Elasticsearch, mecanismo de busca e análise. O Elasticsearch é um mecanismo de busca e análise distribuído baseado no Apache Lucene. Ele é projetado para armazenar, pesquisar e analisar grandes volumes de dados de maneira rápida e eficiente. Ele usa uma estrutura de dados baseada em documentos JSON, o que torna flexível e adequado para uma variedade de tipos de dados. Escalabilidade e desempenho. O Elasticsearch é altamente escalável, permitindo que você adicione mais nós ao cluster para lidar com quantidades crescentes de dados e consultas. Ele é otimizado para pesquisas em tempo real, com tempos de respostas rápido, mesmo para consultas complexas. Elasticsearch, casos de uso. Pesquisa de texto completo. Permite pesquisar rapidamente grandes quantidades de texto, como logs, artigos e documentos. Análise de logs. Permite analisar logs de aplicativos e sistemas para identificar problemas e tendências. Monitoramento. Permite monitorar o desempenho de aplicativos e sistemas em tempo real. Inteligência de negócios. Permite analisar dados de negócios para obter insights e tomar decisões informadas. Agora o Logstash. Pipeline de processamento de dados. O Logstash é um pipeline de processamento de dados que permite coletar dados de diversas fontes, transformá-las e enviá-los para o Elasticsearch ou outros destinos. Ele usa um sistema de plugins que permite lidar com uma ampla variedade de formatos de dados e fontes, como logs, banco de dados, arquivos e APIs. Transformação e enriquecimento de dados. O Logstash permite transformar e enriquecer os dados antes de enviá-los para o Elasticsearch. Isso inclui filtrar, formatar, agregar e adicionar informações aos dados. Ele também permite lidar com dados não estruturados, como logs, e transformá-los em dados estruturados que podem ser analisados no Elasticsearch. Flexibilidade e extensibilidade. O Logstash é altamente flexível e extensível, como uma ampla gama de plugins disponíveis e a capacidade de criar seus próprios plugins personalizados. Agora o Kibana. Ferramenta de visualização de dados. O Kibana é uma ferramenta de visualização de dados que permite explorar e analisar os dados armazenados no Elasticsearch. Ele fornece uma interface web intuitiva que permite criar papéis personalizáveis, gráficos, tabelas e outras visualizações. Exploração interativa de dados. O Kibana permite criar consultas complexas e explorar os dados de forma interativa. Ele oferece uma variedade de ferramentas de análise como filtros, agregações e visualizações, que permite obter insights valiosos dos dados. Painéis e visualizações. O Kibana permite criar painéis personalizados que exibem as visualizações de dados mais importantes. Ele oferece uma ampla gama de visualizações, como gráficos de barras, gráfico de linhas, mapas e tabelas, que permitem representar os dados de diferentes maneiras. Monitoramento e alertas. O Kibana também permite configurar alertas para que o usuário seja avisado caso algo fora do normal ocorra. Agora, uma tabela comparativa entre o Elasticsearch, Logstash e Kibana. Característica. Função principal. Qual que é a função principal do Elasticsearch? É um mecanismo de busca e análise distribuído. E do Logstash? Pipeline de processamento de dados. E do Kibana? Ferramenta de visualização de dados. Então, Elasticsearch, busca, Logstash, processamento de dados e Kibana, visualização. Tipo de dados. No Elasticsearch são dados estruturados e não estruturados. Pode ser JSON. Logstash, dados de diversas fontes e formatos.
Já no Kibana, dados armazenados no Elasticsearch. Processamento, indexação e pesquisa de dados em tempo real, no caso do Elasticsearch. Logstash, coleta, transforma e enriquecimento de dados. Kibana, visualização e exploração de dados. Processamento no Elasticsearch, indexação e pesquisa de dados em tempo real. Logstash, coleta, transformação e enriquecimento de dados. Kibana, visualização e exploração de dados. Agora, casos de uso. No Elasticsearch, busca de texto completo, análise de logs, monitoramento e inteligência de negócios. Logstash, coleta de logs, transformação de dados, envia para o Elasticsearch. E o Kibana, criação de dashboards, visualização de logs, análise de dados. Escalabilidade, altamente escalável, Elasticsearch. Logstash, escalável através de pipelines. E Kibana, escalável através de instâncias. Agora, a interface do Elasticsearch é a API RESTful. Do Logstash, linha de comando, arquivos de configuração. E do Kibana, interface web. Linguagem do Elasticsearch, Java. Logstash, Java. E Kibana, JavaScript. Agora, a saída do Elasticsearch, armazenamento de dados indexados. E do Logstash, envio de dados processados para o Elasticsearch ou outros destinos. E o Kibana, exibição de visualização de dashboards. Então, pelo que podemos observar, o Kibana é como se ele mostra o resultado final de processamento, né, do Elasticsearch e do Logstash. Agora a entrada do Elasticsearch são dados indexados. Do Logstash, dados de diferentes fontes, logs, arquivos, bancos de dados. E o Kibana, dados do Elasticsearch. Foco do Elasticsearch, armazenamento e pesquisa rápida de dados. Do Logstash, processamento e transformação de dados. E do Kibana, visualização e análise de dados.